Nesse mês de janeiro, nós temos estudado essa série de mensagens, reordenar. E nesses temas já foram abordados, serão abordados 5 princípios, e já foram abordados 2. Hoje é o terceiro. O primeiro que foi abordado ainda foi no dia 1º de janeiro, com o pastor Santo, que foi abordado o princípio da ordem, que era justamente o reconhecer o caos que está vivendo e saber que está vivendo o que está vivendo. Deus está acima do nosso caos e é preciso confiar em sua palavra para trazer ordem em nossa vida. Esse foi o tema do dia 1º de janeiro, no primeiro princípio dessa série do reordenar. Na semana passada, no segundo domingo, foi o segundo princípio, o princípio da ação. Essa ação, ela nos ensina o restabelecer da coerência entre o que falamos e o que praticamos, o que foi no domingo passado, o que foi anunciado a mensagem através do pastor José Carlos pela manhã e à noite com o pastor Sandro. E hoje nós estaremos abordando o princípio do ritmo. E que princípio de ritmo é esse? Esse princípio, ele nos leva a reconhecer o ritmo sequencial que nos possibilita a entender a importância da constância e da consistência ao longo do tempo. Ao longo do tempo. É justamente sobre as obras ali criadas em Gênesis, durante a criação, onde no princípio criou Deus os céus e a terra. E a partir dali, do versículo 2 em diante, então nós já encontramos ali já uma série de uma construção de que não foi apagada, e ela permanece até nos dias de hoje. Então, ele é importante, esse princípio do ritmo, ele é importante para nós reconhecermos essa sequência e entender a importância da constância e da consistência ao longo do tempo. Saber também que tudo que Deus criou e formou aconteceu em um longo processo. E nós vamos estarmos trazendo essa questão desse longo processo para os dias de hoje, para aquilo que nós praticamos, contendo inclusive as nossas ansiedades, pois não adianta estarmos vivendo ansiosos. E é importante também observar quando a Bíblia diz que Deus criou e que o criou em 6 dias. E a Bíblia não está dizendo com isso que cada dia continha 24 horas, pois não é sobre horas exatas, mas sobre período de tempo. Período de tempo. E às vezes nós é quem não sabemos esperar. Por isso, irmãos, eu gostaria de estar lendo com a igreja o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 3 ao 31. Versículo 3 ao 31. Gênesis, capítulo 1, Gênesis, capítulo 1, versículo 3 ao 31. São muitos versículos? São muitos versículos. Mas tudo que nós vamos falar, irmãos, está dentro justamente desses versículos que aqui estão. E para nós não ficarmos indo e voltando, nós vamos estar lendo esses versículos, esses 28 versículos, que é do 3 ao 31. Nós estaremos lendo e assimilando cada versículo, porque tudo isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, em nome de Jesus. Se você já localizou, vamos ficar de pé para lermos. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 3. Disse Deus: haja luz e houve luz. Versículo 4. Deus viu que a luz era boa
e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Versículo 8. Ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Versículo 14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Versículo 18. Governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e manhã, e esse foi o quinto dia. Versículo 24. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais
todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Glória a Deus. Irmãos, como falei pela manhã, ao lermos aí todos esses versículos, pronto, já entendemos qual o propósito. Já entendemos qual foi o propósito de Deus. O propósito de Deus era justamente, depois de toda aquela criação, de tudo aquilo que ele fez, a sua preocupação era dar um bem-estar ao homem. A criação, quando o Senhor então resolveu, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, todos os demais já estavam, todas as maiores benfeitorias aqui na terra já estavam feitas. E chegou então o momento, para quem nós vamos fazer isto? Estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já estavam ali naquele momento. Mas a preocupação de Deus não era construir uma casa para eles, um ambiente para eles, mas sim por aquele que ele já tinha em mente, o homem. O homem. O Senhor já nos via, eu, você, já nos via todos nós. E isso já nos dá uma compreensão desse grande amor de Deus, de que tudo que Ele fez com excelência. Não foi tapando um buraco aqui, um buraco ali. Olha que nós não lemos o primeiro versículo, mas o primeiro versículo diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. E qual foi a primeira providência de Deus? Haja luz e houve luz. Haja luz e houve luz. Quando nós saímos, né, vocês mesmos, sai para trabalhar pela manhã, ainda tem o sol, e quando você volta já é noite. Já é noite. A luz do poste da rua, ela te indica onde é o seu portão, onde você vai colocar a chave para abrir o seu portão. A partir dali, você vai abrir a porta da sua casa, ainda se beneficiando da luz da rua, da luz externa. Mas abrir a sua porta, a primeira coisa que você faz é ir lá no interruptor, que normalmente está ao lado da porta, na entrada, e você acende a luz para que você possa entrar. Você acende aquele interruptor, você move aquele interruptor para que as coisas venham clarear. Nem sempre quando nós saímos de casa pela manhã e quando voltamos, nós ainda lembramos onde estão as coisas. Mas ao acender aquela luz, nós já começamos a ver. E quando Deus, ao iniciar a sua obra, Ele diz, haja luz, foi a primeira manifestação de Deus, é justamente porque Deus não faz as coisas às escuras. Deus age em tudo às claras. Alguém já comprou algum carro de noite? Já foi numa agência? Até não, porque normalmente está fechada. Mas às vezes, né, tem alguém, tem um amigo assim que está vendendo um carro e vai levar, vou te levar lá à noite. Não vai. Porque você vai chegar lá, você não vai ver se tem algum defeito. Quando você vai comprar um carro, você vai dar uma volta, ao redor do carro, vai olhando tudo, o alinhamento, vai olhando os pneus, vai olhando isso, mais aquilo, e o dono do carro ele fica só olhando, porque ele não vai produzir provas contra ele mesmo, ele não vai dizer, mas tem isso aqui, mas tem isso ali, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, que se ele começar a dizer isso, o vendedor ele não vai vender aquele carro. Ele vai dizer, não, o carro está bom, o carro está andando, está direitinho, está alinhado, isso e tal. Quem tem que ver é justamente você, é o comprador. É o comprador que tem que olhar e tem que verificar todas essas coisas. Ninguém compra um carro de noite. Né? Se você vai numa loja comprar algum utensílio, né, eletrodoméstico, vai ter sempre um ali, aí seja de dia ou seja à noite, vai ter sempre um ali, à mostra para você ver e saber o que está dentro da caixa, que você vai levar aquele que está dentro da caixa, e não
aquele que está ali de amostra. Né? Então, isso nos leva justamente ao conhecimento do que é o poder de Deus na sua criação. E essa criação era justamente a preocupação de Deus de nos fornecer, de nos dar o melhor. E sabe qual é o melhor de Deus? É aquilo que vai nos abençoar. E foi o primeiro ato da criação, foi haja luz e houve luz. E o Senhor então começou a trabalhar. Mas de onde vem esta luz? Aí nós começamos a entrar, então, a abordar a esses itens que vão nos esclarecer. E ele começa justamente com o quê? Com o processo. O processo daquela ação de Deus, Deus agindo. O processo da realização, primeiro item, o processo, realização contínua e prolongada de uma atividade, que era, naquele caso, atividade divina. E nesse processo, ali Deus, então, ele diz, e aquilo que ele diz é uma decisão quando ele diz, haja luz, e não era a luz do sol, porque nós lemos, lembra-se que nós lemos do versículo 3 ao 31, que o sol já foi lá, criado lá no terceiro dia, 3 dias depois que foi criado o sol. Então não era o sol. Então que luz era aquela? Era a própria presença de Deus. Era a luz que emana de Deus. Era a luz de Deus, uma luz capaz de iluminar tudo, de iluminar uma luz maior do que o sol, porque não era o sol. A grandeza desse Deus ao qual nós servimos, ele foi capaz de criar, inclusive, o sol e a lua. Então, aquela grandeza daquela luz, haja luz, e a luz, e houve luz, porque era algo que emana de Deus. Deus era a própria luz naquele momento. E assim, essa decisão, ao dizer o Senhor, haja, ele falou com decisão, com autoridade. Algo que às vezes nos falta. Algo que às vezes nós nos retraímos no momento em que nós precisamos tomar essa autoridade em o nome de Jesus. Algo que foi abundante naquele momento de decisão para o Davi diante daquele gigante. Diante daquele gigante, de enfrentar aquela situação, é justamente uma decisão que às vezes nos falta. E nós precisamos aprender que a criação do mundo, ela não foi uma criação feita de tijolo por tijolo, mas sim com a autoridade divina, a autoridade do poder de Deus. E essa autoridade permanece na nossa vida, permanece até os dias de hoje, para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Nós vimos que depois de tudo feito, o Senhor então veio criar o homem. E quando o Senhor criou o homem, o Senhor deu autoridade para o homem. Autoridade. O que você tem profetizado dentro da sua casa? O que você tem profetizado para os seus filhos? O que você tem profetizado na sua profissão? Você é estudante? Você que está estudando e que está na faculdade, o que você tem profetizado? Profetize em o nome de Jesus. Profetize sim, profetize as bênçãos de Deus. O poder excelso do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que cada passo que você venha a dar seja um passo de vitórias em o nome de Jesus. Lembre-se que nós somos a igreja do Senhor, uma igreja que tem autoridade para ligar na terra e ser ligado nos céus. É o que nos diz a palavra, e nós cremos no poder dessa palavra, porque nós temos imagem e semelhança com o nosso Deus. Não é deixar esquecido um livro tão importante, que é o livro de Gênesis, porque já se passaram, foi só lá no princípio, depois mudou muita coisa. Deus não muda. O Deus continua a ser o mesmo. As suas promessas continuam ainda, não tem um prazo de validade.
Ninguém nasceu com um rótulo dizendo prazo de validade. É certo que nós temos um tempo, tudo há tempo para tudo. A própria palavra nos diz, há tempo para nascer e há tempo também para morrer. Mas isso não quer dizer que nós temos um prazo de validade. Até porque Jesus diz, quem crer, ainda que morra, viverá para sempre. Então não existe esse prazo de validade, porque o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança. E Deus é eterno. E Deus cuida dessa eternidade. Então, o que tem a ver com o livro a minha salvação tem a ver com o livro de Gênesis? Tem muito a ver. Tem muito a ver, porque foi justamente na criação que ali ficou determinado algo que Deus cumpre até os dias de hoje, para honra, louvor e glória do teu santo, bendito e maravilhoso nome. Se Deus disse, Ele cumpre. É uma decisão, Ele mesmo. E nós podemos ver lá no Salmo de número 19, Salmo de número 19, versículo 1. Glória a Deus. Salmos, número 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, irmãos, quando nós acordamos pela manhã, de manhã nós não vemos estrelas, mas vemos o sol. Mesmo que esteja nublado, o dia vai estar claro. Não vai ser noite, porque por trás daquelas nuvens está o céu. Ou está o sol, perdão. A mesma coisa acontece também à noite. A lua vai estar, mesmo que esteja nublado, a lua vai estar ali. Então nós podemos contemplar que tudo aquilo que Deus fez permanece. Então a mudança vai ser só no homem. A modernidade vai superar a criação de Deus, aquilo que foi estabelecido? Não, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É aquilo que o desejo do Senhor é um desejo de amor, é um desejo de paz, é um desejo de saúde física e espiritual para o homem, para nós. Então, louvado seja o nome do Senhor. E Deus também, nesse processo, Deus também faz, ou seja, ação. Deus faz, Deus usa, Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. E o que Deus faz? Aquilo que Ele iniciou. Quando o Senhor disse, haja luz, haja os luminares, haja a parte seca. Mas Deus também colocou as suas mãos para fazer. E Deus não disse, haja o homem. Ele criou o homem de uma forma muito especial, usando um material também muito especial, que foi o barro. Porém, algo saiu de dentro de Deus, e que se chama o fôlego de vida. É essa parte que nós temos a comunhão com o Senhor. É essa parte que nós temos comunhão com o nosso Deus. Sem isto, não há vida. Lembra-se do vale dos ossos secos, em que a mensagem chega ao profeta, profetiza sobre esse vale dos ossos secos, profetiza, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, ouvi o quê? A palavra do Senhor, e viverás. E ao ser profetizado, esse ouvir a palavra, os ossos se uniram, bateram, foi grande o ruído do bater dos ossos que estavam se unindo. Cresceram os tendões, cresceu a carne, mas não havia vida. E naquela mesma profecia, ele diz, profetiza o Espírito. Profetiza o Espírito. E é o Espírito quem nos dá essa vida. O Espírito é quem nos coloca de pé, quem nos dá essa posição, ao qual nós podemos erguer os nossos olhos e contemplar a beleza de toda a grandeza. Podemos olhar para os lados e ver os nossos irmãos
e ver aqueles que congregam conosco, que buscam, que tenham o mesmo interesse de buscar a presença e a face de Deus. E no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, Isaías, capítulo 3, versículo 6, versículo 3. Glória a Deus. E proclamavam uns aos outros. Quem é que estavam proclamando? Os anjos. Onde? Lá nos céus. E proclamavam uns aos outros. E diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Está cheia da sua glória. Mas por que eu não tenho essa visão, essa visão dos anjos? A palavra também nos diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a palavra do Senhor. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Ah, mas os meus olhos, eles só têm avistado coisas ruins. É na política, é na economia, é no desemprego. Falta isso, é porque falta aquilo. Eu já perdi a esperança, justamente porque falta um olhar diferente. Um olhar de quem segue os passos do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus fosse de reclamar de tudo o que ele encontrou aqui na terra, de tudo que ele passou, ele teria desistido. Mas graças ao Pai, a Ele e ao Espírito Santo, que Ele não desistiu, senão nós não teríamos motivo de estarmos aqui agora. E talvez, se tivéssemos, fosse em algum lugar aí, servindo a outro Deus. Mas o nosso Deus, o Pai, Ele usou de tanta misericórdia, e Ele permanece firme. Será que hoje, se nós perguntássemos àqueles mesmos anjos, da visão do Isaías, quando Isaías se converteu, se perguntasse a eles o que eles estão vendo, será que eles diriam outra coisa diferente? Que não fosse: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Aleluia, louvado seja Deus. Isso é motivo de agradecermos a Deus. Sabe por quê? Estamos na terra, e a terra está cheia da glória de Deus. Isso significa que Deus não abandonou nem desistiu da terra, da sua criação, mas Ele permanece fiel àquilo que Ele mesmo criou, e a de nos fazer conhecer a cada dia mais o seu poder e a sua graça, nos conservando de toda a corrupção e nos dando um conhecimento daquilo que está no seu coração e que nos traz vida, salvação em Cristo Jesus. E Deus vê e avalia. A avaliação de Deus sobre aquilo que Ele fez. Para que Ele pudesse avaliar, era preciso o quê? Que Ele olhasse, que Ele visse. Você já olhou as coisas que você faz? Você, imagem e semelhança de Deus? Você já olhou para ver o que você tem feito? Você já entregou a Deus tudo aquilo que você fez e já abençoou? Ou você sempre se achou o inferior? Ah, tudo que eu faço não dá certo. Eu já vi pessoas dizendo isso. Tudo que eu faço não dá certo. Tudo que faz não dá certo, porque não faz bem, não procura um aperfeiçoamento. Procure aprender com quem sabe. Ora, ninguém nasce sabendo. É preciso buscar um aprimoramento. Nós temos que aprender a fazer as coisas com excelência, porque aquele que nos criou, Ele fez tudo com excelência. Nós não encontramos aqui, nós encontramos que sim, dizendo: este foi a manhã e tarde do primeiro dia, esse foi a manhã e tarde do segundo dia, esse foi a manhã e tarde. Mas nós não encontramos aqui que Deus já estava lá no sexto dia, aí lembrou: eu esqueci. Lá no primeiro dia eu tinha que fazer isso, aí voltar lá para fazer
um remendo, um reparo naquilo que ele havia feito? Não. Não foi assim não foi dessa forma. Porque houve esse processo e também um foco, que é o segundo item a ser abordado. Foco, é preciso ter foco. E Deus estava focado. A visão de Deus era tinha um objetivo bem definido, ou seja, disciplina e consistência naquilo que ele estava fazendo. E isso também é exemplo para nós. Disciplina e consistência naquilo que nós fazemos. Se nós ficarmos apenas nos alegrando, sim, que nos alegra, sim, com aquilo que aconteceu lá no princípio, não trazer essa situação para os dias de hoje, nós acabamos invalidando. Não foi colocado um ponto final, e nem tampouco foi revogado o que havia sido feito lá no início. E no livro de Eclesiastes, capítulo 3, Eclesiastes 3, Eclesiastes capítulo 3 e versículo 1. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Às vezes nós deixamos de fazer as coisas perfeitas, justamente porque nós ficamos com ansiedade. A ansiedade é aquela situação de que ela ultrapassa a nossa paciência. E nós não podemos nos deixar ser levados pela ansiedade. Aí alguém diz, eu não tenho ansiedade. Será mesmo? Eu também achava. Até o momento que eu fiz uma compra pelo aplicativo. E lá o Mercado Livre, eles disseram, vai ser entregue no prazo de 5 dias, até 5 dias úteis. Aí tudo bem. Quando começou a contagem daqueles 5 dias úteis, ali também já começou a ansiedade. Quando vai chegar? Tocava a campainha, eu já achava que era o entregador do objeto que eu havia comprado. Então, tudo isso, irmãos, são ansiedades. E a coisa só acontece quando? No tempo certo. Chegou a encomenda? Chegou no dia que ela tinha que chegar. Adiantava aquela ansiedade? Não, porque isso não vai resolver nada. E quando estamos, então, fazendo alguma coisa e temos essa ansiedade, uma pessoa que está pintando a sua casa e fica com aquela ansiedade de terminar, ele não vai fazer a coisa correta. Quando precisa ser feito e muito bem feito, se precisar dar 2, 3 demãos de tintas ali, que assim se faça. É por isso que o tempo que Deus esteve ali trabalhando, não pode ser considerado que Deus assim planejou e pronto e fez um embrulho e manda. Não foi dessa forma. Há tempo para tudo. Há tempo para você fazer uma encomenda e há tempo para ela chegar. Há tempo para você fazer os seus planos. Não faça nada sem planejar. Tudo foi planejado. Deus não fez, vamos criar um homem. E depois entregou um mundo todo esburacado. Porque está lá no versículo 1. A terra era sem forma e vazia. Entre o primeiro e o segundo versículo da Bíblia, há um espaço ali de milhões de anos. No princípio criou Deus os céus e a terra. No segundo versículo, a terra era sem forma e vazia. Deus não faz nada sem forma e vazia. Alguma coisa houve para que ela se tornasse sem forma e vazia. Mas isso já é uma outra pregação. E o Senhor fez tudo de acordo. Primeiro, o que vamos precisar? O Espírito Santo parava sobre as águas. Mas havia trevas. Havia um caos. E ele foi fazendo tudo de acordo com o tempo.
tudo de acordo com as suas necessidades, até chegar à criação do homem. O que nós temos feito? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem conhece as Escrituras e conhece o poder de Deus, ele não erra. Erra assim, como diz a palavra. Quem não conhece o poder de Deus e as Escrituras. Porque quem conhece o poder de Deus, ele entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais o Senhor fará. Ah, mas e se ele demorar? Ele não vai demorar. Vai ser o tempo de Deus. Ah, mas eu posso dar uma ajudinha a Deus? Ninguém vai ajudar a Deus. Ninguém jamais ajudou a Deus. Todos que tentaram, nas próprias Escrituras, mencionam, todos aqueles que tentaram ajudar a Deus, prejudicaram. Não a Deus, mas prejudicou a si mesmo. Atrasou, cometeram um erro. Escolheram o rei Saul, até o momento que eles foram ver que não era aquele rei. Aí Deus vai e diz, então tá bom, profeta, vai lá, Natan, vai lá e visita, vai lá na casa de Jessé, lá vai estar o homem. E até que ele encontra Davi, e Deus diz, enfim, um homem segundo o meu coração. Então, irmãos, tudo isso nos dá mesmo uma prova. Dependemos de Deus. Nos foi dado livre-arbítrio? Sim, temos livre-arbítrio, mas continuamos a depender de Deus. Aquele processo de criação, ele permanece nos dias de hoje. E por isso, esse princípio do ritmo, um ritmo que não vai ser mudado, não adianta, não vai ser mudado. Não vai ser mudado. E o terceiro item que fala sobre o tempo, que é um determinado período considerado em relação aos acontecimentos nele ocorrido. Deus não criou o mundo em um dia. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Podemos ver lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 2 Pedro 3, versículo 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isto aí. Essa semana foi descoberto um dinossauro, fósseis, né? Ossos fossilizados de um dinossauro que viveu 250 milhões de anos. Ele foi antes, e segundo eles, era mais feroz do que o Tiranossauro Rex. E parece que tinha uma diferença de 100 milhões de anos antes do Tiranossauro Rex. Aí nós vamos o quê? Vamos duvidar? Não, está lá. Está lá, os fósseis estão lá. Daqui a pouco eles vão conseguir fazer uma montagem lá, vão montar lá, se conseguir todos os ossos, eles vão montar, está lá. Ah, mas e esses 250 milhões de anos? Olha, eu acredito, eles estudaram para isso, por que eu vou estar duvidando? Mas uma certeza nós temos, antes de todas as coisas, Deus é Deus e é o Criador. Antes de todas as coisas, Deus é Deus e é Senhor sobre a terra e sobre os céus. E tudo foi criado por eles. Então, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O quarto item que fala sobre confiança. Confiança. A confiança é crer que algo não falhará, de que é forte o suficiente para cumprir sua função.
a confiança de Deus era tão grande que quando ele fazia, no final ele olhava, dava um sorriso e dizia: isto é bom, isto é muito bom, e nem era para ele, era para o que estava sendo reservado adiante. Eu, você, todos nós. A confiança de Deus, o Deus que nos fez, é também o Deus que nos incentivou. Ele nos incentiva justamente a vermos as coisas boas. Ele nos confiou uma terra totalmente restaurada pelas suas mãos e pelo poder da sua palavra. Tudo isso nos foi concedido através do poder de Deus. E lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, agora nós vamos ler. Vamos ler Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse. Abençoou quem? O homem e a mulher, depois de os terem criados, como está no versículo 27. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A confiança de Deus era tão grande naquilo que ele fez, que ele também confiou ao homem. Ele confiou que o homem é capaz de preservar, é capaz de cuidar. É capaz de cuidar. Você imagine aquilo tudo, né? Tudo novinho, tudo brilhando, tudo bem feito. E o Senhor ainda escolhe um lugar especial para o homem. Não foi num lugar qualquer. O Senhor ainda escolhe ainda um jardim chamado Éden. E ali ele coloca o homem e a mulher. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Permanecia ainda a luz de Deus. Já agora, a luz na mente, na ciência, no conhecimento, que não poderia ser ultrapassado, permanecia ainda ali sobre o homem, a imagem e semelhança de Deus. O que veio a ser justamente atingido, não é Deus, porque a luz de Deus jamais irá se apagar, mas fez apagar no homem, que foi o pecado. E o pecado, ele sempre traz trevas. O pecado é como um abismo, e um abismo chama outro abismo. A terra era sem forma e vazia, e havia um caos sobre o abismo, uma escuridão sobre o abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Mas com o pecado, novamente, surgiu esse abismo de trevas. Surgiu esse abismo de trevas, e o homem começou a perder essa intimidade de Deus. Mas aí Deus vai, lembra-se lá da criação, lembra-se desse versículo 28, o que nós acabamos de ler, e vê justamente a necessidade. E vem Jesus para restaurar esta luz. E lá em João capítulo 8, versículo 12, João capítulo 8, versículo 12, João capítulo 8, versículo 12, glória a Deus. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora a restauração já não era mais sobre uma terra sem forma e vazia. Era a restauração da criação mais importante, que é a criação humana. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o poder maravilhoso desse Deus, Senhor e Pai. E para podermos concluindo, né, a essa mensagem, nós podemos ver
que no princípio Deus criou o céu e a terra. E ele passa zelando com relação a tudo isso. Deus não vai mexer mais na terra para consertar isto, consertar aquilo. Já foi feito e ele viu que era bom, muito bom, muito bom. E não cabe ao homem estar mexendo, mas sim cuidando como foi dado essa ordem. Então, se no princípio Deus criou o céu e a terra, está criado. Está criado. A preocupação de Deus passou a ser justamente com a criação do sexto dia, que foi o homem e a mulher. E assim, a graça do Senhor, ela foi tão abundante que o Senhor vem, através do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, restaurar o homem, restaurar essa imagem e semelhança, porque aquilo que foi feito na criação é bom e vai permanecer para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Reflita com relação a essas coisas. Por isso, voltamos, curiosamente, no princípio Deus criou o céu e a terra, Gênesis 1, versículo 1, mas curiosamente, no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, voltamos ao mesmo tema, onde ali o João diz: então vi novos céus e nova terra, de uma ponta, ou seja, de uma ponta ao outro, Deus zela pela sua criação. Então, louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor Jesus disse nas bem-aventuranças, falando sobre aqueles que herdarão a terra, será que será essa mesma terra ou uma terra restaurada? O João diz que eu vi novos céus e nova terra. É o zelo de Deus. Essa terra somos nós. É a terra que está na nossa mente, no nosso coração. Lembre-se, nós fomos criados. A nossa origem, ele foi formada do pó da terra e que ganhou fôlego de vida através de algo que saiu de dentro de Deus. E isso há de permanecer para toda sempre, em o nome de Jesus. Por isso nós concluímos dizendo que o ritmo estabelecido por Deus no decorrer do tempo é de esperança, de integração entre o céu e a terra. Integração entre o céu e a terra. Pois o próprio Senhor Jesus disse: vós estáis nesse mundo, mas não pertence a esse mundo. Se nós não pertencemos a esse mundo, a quem nós pertencemos? Aos céus. Por um preço que foi pago pelo seu Filho, Jesus, o nosso Salvador, nós estamos ainda vivendo nesse mundo, mas o nosso lugar já está garantido lá nos céus, na morada de Deus. Olha que preocupação tão grande de Deus. Esse princípio de ritmo, ele nos leva a conhecer. É um passeio na palavra de Deus até chegarmos, né? Onde Deus quer. Onde Deus quer. No princípio criou Deus os céus e a terra. E ele restaurou a terra justamente para que o homem criou um jardim. Mas a vontade de Deus é que o homem esteja, o amor de Deus ainda pela sua criação, é que o homem esteja onde ele está, que é melhor do que o céu. É melhor do que a terra. É melhor do que o jardim do Éden. É no lugar da própria morada de Deus. Tão louvado seja o nome do Senhor. O ritmo estabelecido por Deus no decorrer do tempo é de esperança, de integração entre o céu e a terra, de tal forma que seja restabelecida a comunhão e a paz em Cristo Jesus, a verdadeira luz do mundo e eterna. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E para refletir, é bom refletir e refletirmos coisas boas, coisas interessantes. Nós temos sempre que tomarmos por hábito refletir durante a semana sobre aquilo que é anunciado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem anunciado à igreja. Não é só vir à igreja e tal,
participar, não digo assistir o culto, mas participar, porque a nossa obrigação é de participar. Nós viemos aqui fazer um culto. Mas é preciso refletir sobre aquilo que o Espírito Santo, ele preparou com muito bom gosto para nos abençoar, para nos revelar algo do coração de Deus. E para você refletir agora essa semana. Estabeleça uma rotina. Que rotina é essa? Uma rotina saudável, na perspectiva dos valores de Deus. Isso mesmo. Reflita sobre os valores de Deus, sobre essa perspectiva. Faça isso, uma rotina saudável, lembrando de que tudo que Deus fez é bom. Aí você vai lembrar de que também fui, eu sou criatura de Deus. Eu sou criatura de Deus. Eu também já fui sem forma e vazio, e Deus foi me dando forma, ainda no ventre da minha mãe, né? Até o dia em que eu nasci. Vamos começar a refletir com relação a essas coisas. Se o momento é um momento de desesperança para muitos no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, tenha esperança, reflita justamente nessa esperança. A segunda reflexão, para você colocar em prática, é exercite a perseverança. Mantenha um foco ao longo do tempo. Seja perseverante. Há tempo para tudo. Seja perseverante, exercite a perseverança em o nome de Jesus. Aleluia. Aquilo que não deu certo ontem, na semana passada, vai dar certo essa semana, em o nome de Jesus. A fé, ela é capaz de remover um monte. Dê ordem ao monte, erga-se e lance no mar, e assim vai acontecer. Tire esses empecilhos do seu caminho, tire os montes que têm se levantado, para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Deus quer um povo vencedor. Foi o que o Senhor disse para Gideão. Gideão, diga aos tímidos e covardes que voltem. Eu não trabalho com tímidos, não trabalho com covardes. Eu trabalho com o povo que obedece, ouve e obedece às minhas palavras. É para refletir esta semana. E o terceiro item para reflexão: confie na obra e no tempo de Deus. Confie na obra e no tempo de Deus. Confie na obra e no tempo de Deus. Tomando por base aquilo que Deus está fazendo. Ah, mas agora sou eu quem faço. Tem certeza? O que Jesus disse? Sem mim, nada podeis fazer. Quando nós rejeitamos, estamos rejeitando alguma coisa, nós estamos abandonando a companhia de Cristo na nossa vida. Olha, não cai um fio de cabelo na nossa cabeça sem a permissão de Deus. Como que nós podemos dizer, nós podemos rejeitar a cooperação maior de Deus naquilo que nós fazemos? Vamos aprender a fazer as coisas com excelência, em nome de Jesus. Se algo sai errado, é justamente porque, se saiu errado é porque a culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa. Lembre-se do oleiro que estava na sua roda fazendo o vaso, e um dos vasos ficou danificado. O que ele fez? Quebrou aquele vaso, fez tudo de novo. Assim é Deus na nossa vida. Vamos fazer de novo e fazer bem, para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Não desista dos seus propósitos, não desista dos seus planos. Deus é contigo e Ele fará vivificar saúde espiritual e mental, porque isto é desde lá do princípio e vigora até os dias de hoje, para a honra, louvor e glória do nome do Senhor, nosso Salvador. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.